Boa noite, queridos. Boa noite, família. Gratidão pela oportunidade. Me sinto com muita satisfação em trazer a palavra do Evangelho para vocês. E hoje me coube falar sobre o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos conversar sobre o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. O capítulo começa com uma pequena frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de 21 a 23, que nos traz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Espírito Simeão, que é o responsável pela escrita do item 16, ele vem fazer um comparativo utilizando a história do cristianismo. Ou seja, ele vem comparar a história do cristianismo com a árvore da vida. Aí eu pergunto para os senhores, o que nós entendemos pela árvore da vida que Cristo veio nos trazer? Essa árvore da vida, o ideal é que ela traga bons frutos, que ela dê bons frutos, sombra aos viajadores cansados. E quem são esses viajadores cansados? Somos nós, que estamos constantemente buscando os ensinos do Cristo. E muitas das vezes, Cristo vem nos oferecer a mão. Em alguns momentos, a gente só quer ficar sobre a fronte e a sombra dessa árvore da vida, não tendo qualquer tipo de esforço para encarar os trabalhos que Cristo vem nos propor. Os frutos, Simeão ele afirma que os frutos da árvore da vida são frutos de vida. Olha que interessante. Frutos da árvore da vida, frutos de vida. E mais uma vez eu ponho uma reflexão para os senhores. Que vida seria essa? Que frutos de vida seriam esses que ele vem nos exortar? Esses frutos, ele vem nos dizer que são frutos de vida, de esperança e de fé. Nada mais do que o mestre vem nos trazendo aí ao longo dos anos, dos milênios. Simeão, ele vem nos convidar ao cultivo dessa árvore. Árvore essa que Jesus plantou dentro de nós. E será que nós estamos cultivando essa árvore? Será que nós estamos preparados para levar essa esperança, essa fé e essa vida para o mundo aí fora? Será que estamos? Porque nós já temos a semente. A semente nós já temos, porque Cristo nos trouxe a semente. Agora, será que nós estamos deixando essa semente germinar dentro de nós? E ao deixar essa semente germinar dentro de nós, será que quando essa plantinha começar a crescer, nós estamos desenvolvendo bons hábitos, boas virtudes com essa semente que foi deixada dentro de nós? Estamos tentando. Muitas das vezes nós somos vencidos pelo comodismo. Em alguns momentos nós recalcitramos. Em outros momentos, talvez, somos impedidos pela vaidade, pelo orgulho, pelo medo, e acabamos ficando na acomodação. Então, eu acredito que a grande reflexão é exatamente essa. O que nós estamos frutificando com essas sementes que Cristo nos ofereceu?
e vem nos oferecendo a cada amanhecer, a cada dia. Ele não simplesmente trouxe a semente, colocou e acabou. Não. A cada dia, a cada novo dia, nós temos essas sementes que são renovadas e cabe a nós diariamente fazer frutificar essas sementes. Justamente como o Espírito veio nos trazer. Os frutos de vida. Que vida é essa? É uma vida fugaz? É uma vida terrena? Os frutos da esperança. Esperança de quê? Esperança para quê? E a fé. Será que nós estamos tendo fé o suficiente para deixar essa semente germinar? E no nosso dia a dia, com o nosso próximo, frutificar todos esses ensinamentos que o nosso mestre nos trouxe? Fica a reflexão no coração de cada um de nós. E é interessante colocar que conhecer essa mensagem do Cristo, melhor dizendo, não basta apenas conhecer a mensagem que o Cristo veio nos trazer. Nós temos que nos tornar, através desses ensinamentos, dessas mensagens, seres humanos, pessoas melhores. Melhores conosco mesmo, para que nós possamos ser melhores a cada dia e transmitir essa mensagem de auxílio e de ação para o nosso próximo. Porque cabe dizer que não vale apenas falar. Nós temos que, além de falar, colocar essa semente, esses ensinamentos em ação. E se isso não acontecer, né, assim como estudantes da doutrina espírita, conhecedores da verdade que o Espiritismo vem nos trazer, nós estamos passando por essa vida de forma ilusória. Porque Cristo trouxe uma mensagem, ele está germinando em nós. E se nós simplesmente olharmos para trás, deixarmos passar a mensagem de Cristo e não frutificar, não colocar esses ensinamentos em ação, nós estamos tendo uma vida ilusória. Que entra a mensagem, sai, mas sem ter nada satisfatório. Inclusive para oferecer na nossa caminhada, oferecer para o nosso próximo. Pergunta-nos Simeão, durante toda a descrição do item 16, será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Basta dizer somente isso, pessoal? Sou cristão para seguir o Cristo? E ele mesmo, ele nos dá a resposta. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Ou seja, não basta apenas dizer que eu sou cristão, porque as palavras elas podem se tornar vãs. Falar que eu sou cristã, falar que eu sigo a doutrina dos espíritos, ou que eu prego outro tipo de doutrina, ou que eu vá a outro templo religioso, basta somente isso, eu abrir o evangelho e ler a palavra? Não, não basta somente isso. Além disso, nós temos que colocar, como eu falei anteriormente, de acordo com os ensinos do mestre, colocar a nossa palavra e as nossas em ação. Exatamente. Amor em ação. Porque amor sem ação não tem significado. E com isso, eu lembro que na época que eu morava em Manaus, que participava do movimento espírita em Manaus, da casa espírita muito amada, que é a casa espírita O Bom Samaritano, nós conseguimos desenvolver na casa o trabalho com os moradores, né, com os amigos da rua. E nós queríamos colocar um nome no grupo, e o nome do grupo foi exatamente esse, Amor em Ação. Porque, de alguma forma, naquele momento, pegando aqui a mensagem da noite de hoje,
nós estávamos tentando, nos esforçando para colocar a mensagem do Cristo em ação, através do amor ao próximo, através da caridade. Obviamente que não basta ofertar apenas o pão. Nós não ofertávamos apenas o pão. Nós tentávamos, além do pão, levar uma mensagem para aquele irmão necessitado que naquele momento se encontravam pelas ruas. Nós sempre estávamos, na hora da distribuição, oferecendo a oração para quem quisesse. Inclusive, alguns irmãos até pediam a prece, a oração, a conversa fraterna. Então, houve essa lembrança que o amor, nós temos que estar sempre aí, colocando ele em ação. Por mais desafiador que seja a nossa caminhada, por maiores desafios que nós tenhamos em nossa vida de relação, em nossa vida social, profissional, mas a partir do momento que nós nos denominarmos cristãos, não basta apenas falar, eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Nós temos que fazer muito mais do que isso. Eis o nosso desafio para essa vida, né? Para essa encarnação. E o evangelho, pessoal, não basta apenas, ele não é só para nós lermos. Estamos aqui, eu li o evangelho, nós lemos a mensagem da noite, mas só isso não basta. O evangelho, ele é para ser guardado aqui, ó, na consciência que vem para o coração. Porque em alguns momentos nós temos o conhecimento da letra, do texto, da mensagem que vem ser dita. Às vezes é bem desafiador, bem difícil para poder entender aquela mensagem que nos é trazida pelo Cristo, até mesmo pela espiritualidade amiga. Quando a gente consegue se conectar àquela mensagem, vivenciar aquela mensagem, colocando móvel na nossa ação, a gente já consegue entender que ele está aqui, ó, no nosso coração. Porque em alguns momentos da nossa caminhada evolutiva, nós temos a letra, nós temos a mensagem, mas em alguns momentos nós não conseguimos ainda pôr essa mensagem, pôr a letra, o texto em movimento, em ação. Então, é bem interessante a gente dizer que não basta o evangelho, ou assim como outros textos que vêm nos auxiliar, dignificar, ele está colocado numa estante, numa cabeceira, porque ele ali vai ser apenas uma letra morta. Ah, mas eu leio o evangelho, eu leio as mensagens todo dia. Tá, mas e aí? O que você está fazendo com essa mensagem que a espiritualidade amiga está te trazendo, que o Cristo está te proporcionando? Então, é interessante, mais uma vez, nós confirmarmos, ratificarmos que o evangelho ele tem que ser vivenciado, aplicado todos os dias em nossas vidas. Porque amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que vivenciar o evangelho, termos, de certa forma, compassividade e, com isso, por mais dificultoso que seja, nós levarmos o evangelho, a palavra de Cristo, para os nossos irmãos. E em alguns momentos das nossas vidas, nós deixamos de levar aquela palavra, colocar o nosso amor em ação para aquele companheiro que está conosco ali, na lide da jornada, para aquele companheiro que está vivenciando conosco dentro de casa, seja ele esposo, esposa, filho, enfim, né, avós, qualquer parentesco, né, familiar ou familiar. Em alguns momentos a gente deixa a ignorância, a vaidade, o orgulho, de da mesma forma não compartilhar com o nosso companheiro que está ao nosso lado na labuta da casa espírita, na labuta de um movimento espírita. E eu vinha conversando com o Vicente antes do estudo da noite de hoje, e nós conversamos exatamente sobre isso. Em alguns momentos, independente da religião, né, do templo religioso, as pessoas acham que elas precisam unicamente fazer aquele trabalho. Ah, o meu trabalho é vir na casa espírita
e fazer a limpeza do espaço. Eu peguei, fiz meu trabalho e vou embora. Mas se de repente é necessário colocar uma aguinha aqui, por que eu não posso colocar a aguinha? Por que eu tenho que fazer exatamente só a limpeza da casa espírita? Então, se nós pararmos para refletir, inclusive sobre a mensagem da noite de hoje, pô, Carla, mas árvore da vida, se reconhecer o cristão, muitos chamados, é mais ou menos por aí. Porque nas coisas mais sutis, nós vemos aqui o ensinamento do mestre. Porque quando nós conseguirmos agregar e entender que o trabalho em conjunto, ele vai dignificar e auxiliar mais ainda, não só o movimento, mas nós como espíritos errantes, mas que estamos tentando evoluir, quem sabe nesse dia a gente deixou de fato essa semente germinar dentro de nós. Até porque a partir do momento que nós não conseguimos, eu sempre falo ainda, porque num determinado momento nós vamos conseguir, pelos desafios que nós temos na jornada, porque se nós ainda não conseguimos colocar o ensinamento do mestre em prática, ou os ensinamentos que a espiritualidade superior vem nos trazer, nós estamos nos enganando. Nós não estamos enganando o nosso próximo, o nosso companheiro, a nossa esposa, o nosso filho. Nós estamos enganando o próximo mais próximo, que somos nós mesmos. Porque ainda estamos vivendo numa ilusão. Porque a partir do momento que nós estamos nos enganando, nós estamos vivendo aí uma vida de ilusão. Não bastando apenas frequentar a casa espírita, ou outros templos religiosos, ou assistir palestras, enfim. Então, eu acredito que essa mensagem que nos é trazida na noite de hoje é para nós refletirmos o que nós estamos fazendo a partir do momento que nós nos dizemos cristãos. Nós estamos praticando o Evangelho de Jesus? Ou nós estamos sendo vaidosos, orgulhosos, petulantes? Será que nós estamos vivenciando o Evangelho do Cristo ou estamos na comodidade de uma vida ilusória? Que só vem para a casa espírita ou para qualquer outro templo para ouvir, virou as costas, saiu do portão, a mensagem se foi. Porque existem muitos companheiros que não se dizem cristãos, que não têm uma religião específica, mas que muitas das vezes colocam o amor em ação de forma muito mais assertiva do que nós, que nos dizemos espíritas e cristãs. E temos que refletir muito sobre isso. Qual o nosso papel nessa sociedade? Qual o nosso papel enquanto cristãos que se dizem espíritas? Ou espíritas que se dizem cristãos? Temos que refletir sobre isso. Parece algo tão simples, tão ingênuo, mas se nós deixarmos a nossa vida passar sem fazer algumas reflexões, talvez a gente seja levado aí pela boiada, né? Sem saber de fato o que nós estamos fazendo aqui. Qual o nosso papel nesse momento? Qual o nosso papel nessa vida, nessa encarnação? Para que talvez, quiçá, na próxima, nós conseguimos ser um pouco mais assertivos. Você está falando que a gente vem para casa, a gente no fundo, sou cristã. Prego, eu irmão. Quando eu comecei a ler aqui o item, Conceição,
que logo no terceiro parágrafo, o Simeão vem com esse questionamento: será bastante trazer a librê do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Eu confesso aos senhores que eu tive uma grande dificuldade em responder para mim mesmo esse questionamento. Sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Eu me pus aflita, angustiada, porque, sinceramente, eu não entendi. Falar para vocês que eu ainda entendo, talvez eu esteja sendo orgulhosa, talvez, porque o germe, né, a semente, ela foi plantada, não só em mim, mas dentro de cada um de vocês, dentro de todos os companheiros que estão aqui encarnados nessa terra. Só que mediante as dificuldades que nós encontramos no caminho, nós não deixamos essas sementes germinarem. Às vezes é pela vaidade. Eu sei, estudo muito, não falta uma aula do Evangelho, mas não pratico. Mas eu acho que eu estou esperançada, eu tenho esperança de melhorar. Então você está batalhando. Você está batalhando para melhorar. Nem que você não santo na hora para melhorar. Uma esperança que você tenha de se modificar. Está buscando você ver aquela semente boa que foi plantada ali. Vai plantar no nosso coração, a gente tem esperança de modificar. Ser verdadeiramente cristão, não é? Seja mais ou menos, mas você está esperando a ser um cristão. Senão não tem objetivo. Se você fez aqui, realmente não tentasse mudar, a mudança não é rapidinho. Tem uma semente que você bota ali, que agora todo dia, até que ela germine, mais tarde vai dar seu fruto. Tem árvore, tem frutos que demora aqui de se botar, e assim somos nós, assim, eu não entendi. Meu sentido, eu esqueci. Mas é por aí mesmo, Sandra. Até pegando essa época que nós vivenciamos agora do Carnaval, nós observamos que em muitas doutrinas religiosas, e eu não venho aqui de forma alguma fazer qualquer crítica, apenas trazendo para uma reflexão sobre essa questão. Nós estamos hoje, quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, um momento que se diz de reflexão, de introspecção. Existem alguns significados sobre o tema o carnaval, que já vem aí de muitos milênios atrás. Algumas doutrinas religiosas dão um significado diferenciado para o dia de hoje. Algumas doutrinas nos traz, né, nos exorta para questões referentes a penitências, né, a algumas abnegações também. E eu acredito que, pegando aí o estudo da noite de hoje, fazendo aí até mesmo uma ponte, um comparativo que isso que nós estamos vivendo, pelo que o Evangelho nos traz, nos penitenciar por não sermos cristãos, ou nos penitenciarmos por sermos praticantes do Evangelho, praticantes do Cristo. Penitência, será que a nossa maior penitência, nosso maior desafio não seria vencer as nossas más inclinações? Porque o que adianta, e essa reflexão, a minha boca está muito próxima dos meus ouvidos, o que adianta eu me penitenciar, eu entrar numa abstinência, seja ela qual for, se o mais interessante, o mais desafiador, o mais difícil mesmo, é vencer o meu orgulho, a minha vaidade, a minha falta de caridade, a minha impaciência, a minha intolerância, a minha preguiça. E aí eu entraria até em algumas outras coisas, né? Eu acredito que
todas essas dificuldades que nós temos e que algumas pessoas ainda trazem como algumas condições que não seriam ideais de evolução, já é uma grande penitência, sabe? Porque a partir do momento que eu me digo cristã e não vivencio o evangelho do mestre, preciso me penitenciar mais? Eu acho que essa é a grande penitência, né? Eu acho que nós precisamos, eu acho não, eu creio, eu acredito que para nós vencermos as nossas mais inclinações, nós não precisamos, como era a long time ago, né? Nos chicotear ou passar por algumas infames que há milênios atrás alguns espíritos passaram. Acontece, Sandra, que é muito fácil cada um entender a letra, o evangelho da forma que convém. Porque a partir do momento que eu interpreto aqui da forma que para mim é conveniente, bacana, eu vou jejuar ou eu vou me abster de, vamos lá, trazer um exemplo sutil, né? Eu vou parar de comer chocolate. Tá, e aí? Tá, mas espera aí. Se eu vou parar de comer chocolate porque eu entendo que o chocolate, determinado chocolate é uma quantidade de gordura e essa gordura em excesso no meu organismo vai causar uma descompensação? Ótimo, beleza, maravilha. Existe um bom senso em você diminuir ou parar de comer seu chocolate. Mas se eu vou parar de comer chocolate porque está simplesmente escrito que eu tenho que parar de comer chocolate, da mesma forma, basta dizer, Cristo plantou a semente. Tá, eu sei, o Cristo plantou a semente, pô, que bonito, que palavra filosófica. Tá, árvore da vida, tá bom, vou dar bons frutos, que não dá bons frutos é porque, tá, ele plantou a semente, nós temos que deixar essa semente germinar, crescer, se transformar numa grande árvore, mas nós vamos ficar lá à sombra da árvore? A gente volta para o chocolate. Vai deixar de parar de comer chocolate? Por quê? Então, a mesma coisa com a palavra que o Evangelho nos traz. O que nós estamos fazendo com os ensinos que o Mestre vem nos trazer? Que a espiritualidade superior vem nos trazer. E é interessante dizer que o cristianismo redivivo, através da doutrina dos espíritos, nos traz as condições para nós nos melhorarmos moralmente. Nós temos aí não somente a codificação, mas algumas literaturas espíritas muito significantes, oradores espíritas que já vêm, de acordo, né, com o Evangelho, com os ensinos, que já vêm nos trazer sobre isso. Porque não basta nós revivermos a mensagem apenas. Nós temos que melhorar a nossa condição moral. Porque eu, pelo menos, quero chegar à categoria de anja. Eu quero chegar. Brincadeiras à parte, mas eu acredito que, assim como eu, vocês também estão na labuta para diariamente se tornarem pessoas melhores, espíritos melhores, buscando a evolução moral através da reforma íntima. Não existe receita de bolo. Cada um de acordo com o seu tempo evolutivo, de acordo com as suas histórias de vida, de acordo com tudo aquilo que em algum momento já passaram, seja nessa ou em encarnações e vidas passadas. Então, esse cristianismo redivivo, através dos ensinos da doutrina espírita, eles vêm nos motivar a sermos árvores frondosas, para que nós possamos espalhar, talvez ainda não os bons frutos, mas quiçá as sementes
Porque se nós inicialmente conseguirmos espalhar pelo menos boas sementes, nós vamos conseguir um dia sermos essas árvores frondosas. Porque se nós não nos esforçarmos para combater as nossas más inclinações, a nossa condição moral, nós estamos indo na contramão dos ensinos do mestre. Ou seja, nós vamos continuar sendo árvores estéreis, que não frutificam. Vamos empacar na jornada. Vamos continuar acomodados. Vai ser mais uma encarnação para quê? De acomodação, de vaidade, de orgulho? Então, cabe a nós a reviver, a pensar, a ressignificar a mensagem que o Cristo vem nos trazer, para que nós possamos nos fortalecer através desse comparatismo, através dessa comparação da árvore da vida. E através dessa árvore da vida, através dessas sementes que Cristo nos trouxe, nós sermos semeadores. Lembra que nós falamos lá no início sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança? O que o Cristo quer de nós? Que nós sejamos semeadores dessa esperança. E nós não temos mais tempo. Não há mais momento para indecisão. Não há mais momentos por entre decidir amar ou não amar, colocar em ação ou continuar na comodidade. Nós não temos mais tempo. O tempo, ele acaba sendo algo muito, em alguns momentos, abstrato. Será que nós vamos ainda nessa encarnação conseguir frutificar essas sementes, nos tornarmos árvores frondosas e ampliar os nossos galhos? Está me faltando a palavra, né? Ofertar para os nossos irmãos mais necessitados? Ou será que nós ainda vamos ser vencidos pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade? Porque a partir do momento que nós nos tornarmos essa árvore frondosa, nós temos mais do que o dever em levar esses galhos para os irmãos que ainda se encontram querendo apenas sombra. Não somente uma sombra para se refrescar o calor, mas aquela sombra ainda vivem nas sombras. Nós precisamos utilizar essa árvore que um dia vai frutificar e se tornar uma grande árvore, levar esse amor em ação para os nossos irmãos que ainda se encontram em situações mais desafiadoras que nós um dia nos encontramos ou de repente até ainda nos encontramos. Então, nós não podemos mais alegar ignorância. Sempre tem mensagens, né, da doutrina que diz que a partir do momento que você não lembra exatamente colocar, mas a partir do momento que você vem a um estudo, né, Vicente, não tem uma mensagem assim? Você já descortinou a sua ignorância. A ignorância que eu coloco aqui para vocês é a falta do conhecimento. Porque a partir do momento que você adentra uma casa, que você participa do estudo ou ouve uma palestra, você já tem algum tipo de conhecimento. Você já não pode mais alegar que você não conhece a palavra. Por mais que você não tenha cultura, estudo científico, mas alguma coisa você está conhecendo, porque o germe já vem dentro de nós. Já foi colocada a sementinha lá pelo Cristo. Então, eu acredito que a grande reflexão que o Evangelho, que o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nos traz na noite de hoje, através do item 16, pelas suas obras e que se reconhece o cristão, é exatamente que nós nos avaliemos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando germinar essa semente? Nós estamos sendo realmente verdadeiros cristãos? E nós,
e espíritas, devemos buscar divulgar os ensinos de Jesus à luz daquilo que nós dizemos que praticamos, que é a luz da doutrina espírita, utilizando recursos vastos que nós temos. Porque nós temos muitos recursos. Hoje em dia, principalmente, né, recursos ligados à internet, que algo é falado aqui rapidamente está sendo levado aí para todo mundo, quiçá o universo. Nós temos literaturas maravilhosas, nós temos agora obras cinematográficas que vieram, né, da doutrina, dos livros. Então, mais uma vez, é bom lembrar que não adianta mais a gente alegar, né, essa falta de conhecimento ou qualquer justificativa sobre falta de recursos para divulgar, para auxiliar. E principalmente, e eu acredito que é o mais importante, que essa ação, através dessa semente que o Cristo veio nos trazer, que o Cristo deixou dentro de nós, é o nosso exemplo. Essa mensagem é a mais importante da noite de hoje, porque nós precisamos divulgar esses ensinos através do esforço que nós temos em vivenciá-los. Exatamente o que nós falamos anteriormente. Colocar em ação, porque senão vai ser uma palavra morta. Porque se nós não vivenciarmos aquilo que nós estamos aprendendo, por mais desafiador que seja, nós vamos continuar na acomodação. Nós vamos continuar em cima do muro. Nós vamos continuar dizendo que somos cristãos, mas não somos cristãos, porque nós não estamos vivenciando. Nós não estamos colocando o amor que o Cristo nos trouxe em ação. Então, em qualquer situação da nossa vida, para qualquer pessoa, nós devemos refletir exatamente sobre isso. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse conosco. Mais uma vez, nós estamos falando de quê? De amor, de frutificar, de fé, de esperança. E durante esse estudo, eu lembrei muito sobre uma mensagem que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Porque a partir do momento que nós conhecermos literalmente a verdade que o Mestre nos trouxe, entender essa verdade, como nós comentamos lá no início, nós temos aqui o raciocínio. Eu sei que para decantar, né, enquanto está aqui, muitas das vezes nós conseguimos entender, compreender, porque está aqui, a nível mental, consciencial. Mas às vezes a gente não consegue decantar e trazer isso para o coração. Igual uma piscina está suja, né? A piscina está verdinha lá. Foi o tratador, colocou o produto, vai decantar. Então essa sujeira ela vai abaixar. E assim somos nós. Nós já temos um raciocínio, obviamente que existem exceções, não podemos generalizar nunca. Nós já temos um raciocínio, nós temos o conhecimento do Cristo, essa semente que já foi germinada dentro de nós. Nós temos aí a doutrina, a codificação, mas será que nós conseguimos entender e conhecer essa verdade? Porque a partir do momento que nós conhecermos essa verdade ela vai nos libertar da ignorância, do orgulho, da vaidade. E a partir do momento que nós formos espíritos libertos, entre aspas, né, nós vamos conseguir colocar em prática tudo isso que nós viemos aprendendo ao longo do tempo. E que talvez consigamos nessa vida, não sei. Na outra, talvez. Quiçá, quando? Não sabemos responder ainda no momento. Então, é preciso
que esse conhecimento saia do cérebro e que ele venha aqui, ó, para o coração, e que nós possamos vivenciar essa esperança que o Espírito Simeão nos trouxe, que nós possamos vivenciar essa fé, e que nós possamos, de fato, colocar o amor que o Mestre nos trouxe em ação. E para exemplificar, eu trouxe um texto que eu achei muito bacana. Eu poderia até não ler para vocês, mas seria perdido. Eurípides Barçanufo, abnegado trabalhador do Cristo, certa noite, enquanto seu corpo físico repousava através do sono reparador, viu-se transportado em espírito a uma região distante da terra. Um lugar de aspecto agradável, onde se podia ouvir constante melodia no ar, e onde a brisa espalhava suave perfume de flores silvestres. Deteve-se por alguns instantes a contemplar aquela paisagem desconhecida e, ao mesmo tempo, extremamente envolvente, quando avistou ao longe um homem que meditava, envolvido por sublime luz. Atraído pelo desconhecido, Eurípides aproximou-se. Mas ao chegar mais perto, ele deteve-se e ficou muito trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, constrangido pela honra inesperada, e ficou em silêncio, sentindo-se incapaz de voltar ou seguir adiante. Já pensou? Senhores, estarem... Me faltam até palavras. Recordou instintivamente as lições do sublime Galileu, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens há mais de 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Eurípides começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e levantou os olhos humilde. Ousou olhar nos olhos do mestre e percebeu que Jesus também chorava. Tomados de profundo sofrimento por lhe ver o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos, beijá-las num gesto de extremo reconhecimento pelo seu amor, jogar-se aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo, sem forças para dar um passo à frente. Eu, pelo menos, ia ficar estática. Pensou, no entanto, que os responsáveis pelas lágrimas do Cristo fossem as criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo, ignorando seus sublimes ensinamentos. E nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado, Jesus, nada respondeu. Desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, Eurípides perguntou outra vez: Acaso choras pelos descrentes do mundo, Senhor? O mestre olhou-o demoradamente e depois respondeu com voz compassiva e doce: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever os sentimentos que lhe invadiram a alma naquele momento. E como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo físico. Era madrugada, não conseguiu mais conciliar o sono e levantou-se. Desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe
que lhe vibrava na consciência, entregou-se, como professor que era, aos labores da educação, dedicando-se aos alunos como se fossem seus filhos. Atendeu os doentes e os necessitados de toda a ordem, sem descanso, em nome do Cristo, a quem passou a seguir com fidelidade. Esse texto, ele está no livro A Vida Escreve, capítulo 27, pelo espírito Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição FEB, em 18/7/2013. Então, com essa mensagem trazida por esse espírito, ela vem ratificar, ela vem confirmar exatamente o que o estudo da noite de hoje nos trouxe como reflexão. Que através dos conhecimentos que nós temos, que já são germinados dentro de nós pelo nosso mestre, nós temos que, de alguma forma, sair da acomodação desse mundo de provas e expiações e colocar o nosso amor em ação. E para finalizar o nosso estudo, ao final desse item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, essa mensagem é o último parágrafo. Essa mensagem me tocou muito, desde que eu li pela primeira vez o texto. Simeão finaliza o item 16 da seguinte maneira: que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Eu vou ler de novo. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Que o Divino Mestre possa continuar germinando em nossos corações o amor, e que esse amor seja suficiente e que nós tenhamos coragem, esperança e fé e colocar esse amor em ação. Gratidão.